Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Como alguns já perceberam, ao longo desses dias tenho gravado vídeos a respeito de comportamentos de pessoas tóxicas. Sim, tenho falado a respeito de mães tóxicas, a respeito de relacionamentos tóxicos. E hoje vou falar, dar continuidade a respeito desse assunto, mas eu vou falar em relação a um tipo de abuso, um tipo de violência, o qual passa às vezes até de forma imperceptível para algumas pessoas, porque torna-se comum. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas muitas mães, muitos pais não percebem, mas cometem esse tipo de abuso, que é o abuso verbal. E o abuso verbal, ele é tão prejudicial quanto uma surra, uma palmada, sim. Por quê? Porque esse aí, ele deixa marcas, e marcas profundas. A palmada, a criança, não é? Estou dizendo que os pais devem dar palmada, devem dar surra nas crianças, não. Porque toda e qualquer forma de educar em forma de violência não é correto. A palmada só em último recurso. Mas o que é que acontece? Na palmada, a criança sente ali a dor momentânea e passa. Mas as palavras, quando elas machucam, elas vão criando feridas. Elas ali vão ficando marcadas na mente e na alma dessa criança. E o que é que acontece? Isso tem um efeito devastador na vida dessa criança e pode sim prejudicar a fase adulta, com certeza. Bem sabemos que a educação das crianças é um grande desafio, sim. Eu posso dizer que é uma das maiores faculdades que alguém pode passar no ato de educar filhos. É uma tarefa árdua, sim, mas nada justifica a violência, seja ela física ou verbal. Mas vamos falar hoje da violência verbal. Porque muitos pais se veem tão frustrados diante da difícil tarefa de educar que usam dos abusos verbais como uma forma de fazer com que a criança venha obedecer. E eu pergunto, o que é o melhor? É a criança obedecer pelo medo ou pelo respeito que tem a você? Não é? Então, o que nós podemos também observar que isso pode ser um motivo do desenvolvimento do caráter desses pais ou uma sequência que já vem sendo seguida há muitos anos. Algo que já vem passado, eu trabalho e passo sempre para vocês em relação à área sistêmica, do sistema familiar. Algo que já vem sendo passado de geração em geração. Os avós que destrataram os pais que hoje destratam os filhos. Então, tem que existir uma quebra. E quem é que vai ter um preparo psicológico para ter uma quebra dessas muralhas e quebrar esses padrões? Então tem que ser alguém que tenha uma grande inteligência emocional, uma grande maturidade, porque não são todas as crianças que hoje são destratadas na infância que terão uma consciência no futuro de que realmente elas não tinham culpa do que elas eram julgadas na infância. Mas existem alguns que têm a real consciência e buscam por entender o que realmente acontecia. E ao invés de sentirem-se culpados ou culparem os seus pais, eles começam a compreender o que existia no seu sistema familiar, começa a quebrar esses padrões a partir do momento que eles decidiram entender. E existe o perdão deles mesmos e o perdão dos seus antepassados. Quando nós falamos em violência verbal, podemos até imaginar, vocês já começam a imaginar entre tapas, cascudos,
beliscões, agressões físicas. Mas existem agressões bem sutis, que muitas vezes passam despercebidas até mesmo dos nossos olhos, sabia? E como muitos pais não conseguem encontrar uma forma de fazer a criança entender o que é o certo e o errado, muitos usam de maneiras diferentes. Procuram recursos, numa busca de recursos. E o que é que acontece? Buscam aos insultos, a desprezar a criança, a subestimar, e com isso vai gradativamente diminuindo a autoestima da criança. O que eles acham que na verdade é uma obediência, a criança está se reprimindo, está absorvendo o que esses pais estão assim falando. E mesmo que esse jeito seja o pior dos métodos, os pais, por verem um resultado aparente, acham que estão conseguindo impor autoridade sobre as crianças. Como eu disse no início do vídeo, essas palavras, os xingamentos, eles ficam marcados na mente mais do que pancadas. Porque se os pais eles são vistos como exemplos para essas crianças, imagina aí a criança ser vítima de um xingamento do tipo: você não faz nada direito, tudo que você faz é errado, é desprezível e tal. Lembre que eu já disse em algum vídeo, nós podemos recriminar, condenar um comportamento, mas nunca a criança, ok? Então, se isso acontece pelos pais, o que é que vai acontecer com a mente dessa criança? Ela vai entender o quê? Se meus pais, que me amam, dizem isso comigo, reclamam que eu não faço nada direito, então eu sou muito errado. Realmente eu não faço nada certo. Essa criança vai ser o quê? Um adulto inseguro no futuro. E não fica muito longe não, eu conheço pessoas bem próximas a mim que hoje sofrem com essa questão da insegurança justamente pela forma como foi tratada na infância pela sua mãe. Ela comenta comigo, diz: Josi, hoje eu sou assim, insegura, e hoje ela não tem um bom casamento, porque ela considerou desde a infância tudo o que a mãe disse. E o que foi que aconteceu? Hoje ela é casada com uma pessoa com comportamento tóxico, da mesma forma que a mãe é. Para vocês terem uma ideia, ela seguiu o mesmo padrão e ela não teve coragem, não teve condições de quebrar esse padrão que foi seguido desde a sua infância. E provavelmente essa mãe dela teve a mesma criação. Mas o que é que acontece? Ela não conseguiu quebrar na vida dela, mas hoje os filhos dela, ela já cria de uma forma diferente. Ela não os recrimina, ela tem um amor além do limite para com essas crianças. Mas como tudo tem que ter um equilíbrio, pode ser que, pelo fato dela ter sido criada de uma forma muito recriminada, de uma forma com comportamentos muito negativos por parte da mãe, pode ser que ela torne-se permissiva e isso possa ser prejudicial, tanto para ela como para com as crianças também. Aí você me pergunta: Josi, quais são as frases que alguns pais dizem que pode prejudicar tanto a autoestima de uma criança? Na verdade, são muitas, são inúmeras. Nós temos que ter cuidado com tudo que nós dizemos em relação aos nossos filhos. Porque assim, são sensíveis e nós estamos numa fase de formação de caráter. Então, vou dizer apenas algumas poucas. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar depois no direct, perguntar: Josi, essa frase eu posso dizer para meu filho e tal, ou eu não posso dizer? Mas vamos lá. Se você disser a uma criança: você é um idiota, você é burro, nossa, isso tortura. Se coloque no lugar da criança e fique imaginando você ouvindo essa frase. Ou do tipo: eu já me cansei de você. Quando eles pensam: eu só tenho meus pais por mim, na minha vida, são as pessoas mais importantes na vida da pessoa. As primeiras pessoas mais importantes são os pais. E os pais chegarem a dizer que já se cansaram, então essa criança pensa: eu estou sem ninguém no mundo. Ou
das que os pais falam muito, e imaginar, isso não vai dar em nada na mente da criança, mas se é assim, você está num determinado lugar, a criança fez alguma coisa e você disser, você vai ver quando chegar em casa. Minha gente, faça silêncio, é preferível. Vá para casa caladinho. É melhor do que falar essa frase, porque a criança já vai desenvolver, já vai desencadear uma ansiedade. E isso aí já vai ser preocupante, porque depois da ansiedade podem surgir outros tipos de transtornos na vida de uma criança. Então tenhamos cuidado em relação a tudo que nós falamos para com os nossos pequenos. Essa é uma forma de abuso verbal ativa, e tem também aquela passiva, aquela mais discreta, quando, discreta entre aspas, os pais mostram mais desinteresse para com a criança, ou do tipo, eu vou dar um desprezo, ele vai falar comigo e eu não vou falar com ele. Isso dói, isso maltrata demais uma criança. Não façam isso, papais. Infelizmente, esses comportamentos, tanto a violência verbal como física, pode causar sérios problemas na estabilidade emocional da criança. Hoje, na verdade, sempre foi muito aceito a violência verbal diante da sociedade. E a violência física também, nós vamos ouvir muito algumas pessoas dizendo, eu apanhei muito de cinto dos meus pais. Sim, mas tenha certeza que essas pessoas que dizem, eu apanhei muito e não fiquei com problema nenhum, eu fui criado assim, isso é uma bobagem e tal, pode ter certeza que essa pessoa tem algum probleminha que não foi trabalhado ou até mesmo não foi descoberto por ele. Ferir com a autoestima da criança gera muitas consequências, como eu já tenho falado desde o início do vídeo. Gera um sentimento de insegurança, impede a capacidade de relacionar-se com outras pessoas, porque a pessoa não se sente capacitada por se aproximar, porque já ouviu quantas recriminações por parte dos pais. Eu lembrei de outra situação que uma pessoa entrou em contato comigo falando a respeito de uma criança que tem dificuldade em fazer cocô. Sim. Então, com isso, eu não conheço a criança, não conheço os seus pais, mas eu já imaginei que aí existia algum trauma. Mas quando eu perguntei a essa tia se existia algum trauma nessa criança, ela disse que todas as vezes que a criança ia fazer cocô, se eu não estou enganada, foi isso. A mãe reclamava, a mãe brigava com essa criança. Então, precisa ser trabalhado, não tão somente a criança, como essa mãe também. E da mesma forma que ela é culpada, ela também é vítima. Ela é vítima já de um padrão de comportamento, o qual provavelmente ela já vem seguindo, e ela precisa descobrir onde está esse problema, como uma forma de ajudar tanto a ela, como a seu filho também. Então, evitemos ao máximo o abuso verbal. Busquemos por diminuir as palavras que recriminam, sejamos bons exemplos para os nossos filhos. Eu já fiz um vídeo onde eu digo que exemplos são melhores do que palavras. E busque por não exigir demais. Coloque regras, sim, regras que têm que ser cumpridas, e pequenas punições que as crianças podem ter caso não sejam cumpridas essas regras. Mas diminuamos até cessar as palavras que machucam. Lembrem, papais, lembrem, mamães, que vocês são os grandes responsáveis pelo que os seus filhos serão no futuro. Eles serão tão somente o que vocês estão fazendo hoje, certo? Então, eu findo por aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, como eu disse anteriormente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar mensagem no direct. Respondo com certeza, é o maior prazer, independente de estar atendendo ou não vocês, mas
O meu prazer é dar assistência, meu prazer é tirar dúvidas, meu prazer é colaborar com os pais e para com a educação dos nossos pequenos e assim contribuir para a harmonia das famílias. Então, meus queridos, um grande beijo, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.